Irmãos, vamos analisar aqui as Sagradas Escrituras, capítulo 11 do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, conforme escreveu o apóstolo do amor, o apóstolo João. João capítulo 11, para a nossa reflexão. Enquanto os irmãos encontram, eu já começo fazendo uma pergunta: crer ou duvidar? Duvidar ou crer? Duas escolhas que nós temos: ou crer de verdade ou duvida. Se eu for em qualquer lugar agora, mercado, açougue, ônibus, bar, rua, e perguntar para qualquer um: você crê em Deus? Ou você acredita em Deus? A maioria não vai ser ousado tanto de dizer que não crê em Deus ou que não acredita em Deus. Uma minoria vai dizer que é ateu e que não acredita em Deus. Mas a grande maioria vai dizer que crê. Eu não estou falando de quem frequenta a igreja. Não estou falando de quem lê Bíblia. Não estou falando de quem ora. Estou falando de um ser humano aleatório. Como eu disse, pode estar em qualquer lugar, fazendo coisas certas ou fazendo coisas erradas. Por exemplo, eu ouvi a história de um miliante que antes de fazer o seu, entre aspas, trabalho, você sabe o trabalho do miliante na igreja. Antes de fazer o seu trabalho, que eu creio que deve dar trabalho, ele apresentava a Deus: ó Deus, abençoa a minha empreitada. Quando vai olhar no antebraço dele, está a tatuagem: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí a falta de entendimento na Sagrada Escritura, esse sujeito, ele vai acreditar e entende na mente dele e no coração que ele pode fazer todas as coisas. Ele vai acreditar que ele pode fazer tudo, porque Deus vai fortalecer ele. Não importa se ele está fazendo coisa certa, não importa se ele está fazendo coisa errada. Pela falta do entendimento, ele vai acreditar de forma prejudicada. Aí está o versículo, pode decorar a Bíblia. Se não tiver o entendimento correto, não vale muita coisa, para não dizer que não vale nada. Crer ou duvidar? Duas opções que nós temos: ou crê de verdade, ou duvida. Eu poderia dizer ou crê ou não crê. Mas como no exemplo que eu dei para nós, muitos que vão dizer que crê, mas não crê de verdade. Duas opções: ou crê ou duvida. Você vê nos dias de hoje, no nosso meio, muitas pessoas, irmão, não julgando a comunhão da pessoa para com Deus, mas como já surgiu a dúvida que outro dia que se conhece a árvore pelo seu fruto, também eu posso conhecer a pessoa pela fé que ela demonstra. Ou seja, se a pessoa está com a sua fé prejudicada, é sinal que ela não está explorando muito bem a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pelo o quê? Pela palavra de Deus. A pessoa quer ter fé pela imposição de mãos. É o pastor que ora, é o apóstolo que ora, é o bispo que ora. Para a pessoa ter fé, isso não vai acontecer. É pela palavra, e a palavra de Jesus, o Evangelho, que nos acrescenta a fé. Crê ou duvida? Muitos no nosso meio que duvidam, não acreditam verdadeiramente. Ô irmão, mas me prova na Bíblia. Porque tem alguns que vai pedir prova bíblica. Se eu pudesse provar, vamos analisar o texto de João capítulo 11. Vamos lá. Você encontrou João capítulo 11? Diz assim a partir do versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente
Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? E Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então, os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso, do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Até aqui, por enquanto. A história tão conhecida de Lázaro. Lázaro, o homem que estava doente. Primeira dúvida. O Senhor Jesus afirmou que essa doença, essa enfermidade de Lázaro, não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Será que eles acreditaram de verdade? Não parece que eles acreditaram de verdade, porque o versículo 11 e 12, o versículo 12, então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Eles acreditavam que Jesus estava falando acerca do dormir, o descanso, o sono. Mas aí o Senhor teve que ser mais explícito. O Senhor teve que desenhar. O Senhor teve que explicar mais. Obviamente, claro, ele está morto. Vocês não disseram que ele está morto? Que é doente. Eu não disse que essa doença não era para a morte? Então, vamos lá. Versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele lhe concederá. Versículo 23. E Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto?
E Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular. Uma pausa aqui, irmãos. Olha só a observação que eu vou fazer aqui no versículo 25. O Senhor declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse isso depois de dizer que o irmão dela ia ressurgir, ressuscitaria. Mas será que ela acreditou mesmo? Eu sou a ressurreição e a vida. Será que ela crê ou será que ela duvida? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele ainda perguntou para ela: Você crê nisso? Crê você nisto? E Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo. Não foi isso que ele perguntou para ela, concorda? Não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou se ela cresce que ele é a ressurreição e a vida, e mesmo que esteja morto, viverá. A pergunta dele foi referente a isso. E o Senhor não perguntou se ela cria que ele era o Cristo de Deus que devia vir ao mundo. Você vê que as pessoas, elas entendem as coisas da forma que ela quer entender. E não foi essa a pergunta que o Senhor fez. É igual aquele paralítico no tanque de Betesda, 38 anos enfermo. Quer ficar são? Foi a pergunta que Jesus fez para aquele homem. Ele não respondeu a pergunta. Ele deu uma desculpa. Não tem ninguém para me levar até o tanque quando as águas são agitadas. O Senhor poderia perguntar para ele, mas não foi essa a pergunta que eu te fiz. Eu perguntei se você quer ficar são, mas ele não respondeu a pergunta que fora feita. A mesma coisa neste caso. Crê você nisto? Nisto o quê? É uma interpretação de texto, irmãos. Nisto que ele acabara de dizer. Mas ela não respondeu a pergunta, porque ela estava focada mais no problema do que na solução. Eu te pergunto, crê ou duvida? Até este momento, você acha que esta mulher de nome Marta, ela cria ou duvidava? Vamos continuar. 27. Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-na, passando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e se comoveu e perguntou: Onde é que vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Versículo 35. Um dos versículos mais curtos da Bíblia. 2 palavras. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Mais uma pausa aqui, irmãos. Olha só. Jesus chorou. Nós precisamos, irmãos, sair do leite. Quem come comida sólida, o apóstolo Paulo diz, em Hebreus capítulo 5, que a comida sólida, o alimento forte, é para aqueles que são exercitados na palavra. Precisamos, irmãos, num geral,
sair do leite. Por quê? Nesse contexto aqui que eu quero expor neste momento. Jesus chorou. Por que que Jesus chorou? Não responda, eu vou explicar algumas coisas aqui. Alguém vai dizer que eu não considero errado, mas não pode ser o único entendimento. Alguém vai dizer que Jesus chorou porque era amigo de Lázaro. Ora, será que Deus ama mais um do que o outro? Se Jesus chorou por causa da morte de Lázaro, é sinal que ele mesmo não estaria acreditando que pudesse o ressuscitar, tornar a vida. Qual que é o entendimento correto desta palavra? Antes de explicar o porquê que Jesus chorou. Quando eu me refiro ao leite espiritual e à palavra, um alimento sólido, é justamente, irmãos, o entendimento e a prática da palavra que fortalece verdadeiramente. E não apenas uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Ah, tudo bem, a palavra de Deus ela tem consolo, ela tem refrigério, tem tudo isso, irmão. Mas a palavra de Deus é fortaleza para nossas vidas. A palavra de Deus tem que nos fortalecer espiritualmente, tem que nos tirar, irmãos, da mamadeira, da cremogênema, do mingauzinho. E começar a comer arroz e feijão com carne, como diz o outro, irmão. Começar a comer comida forte, irmãos. Irmão, veja bem. Jesus chorou porque amava Lázaro. Olha, Jesus está chorando quando você chora. Olha, que não sei o que, não sei o que. E fica sempre a teologia do sofrimento, que não fortalece ninguém. É chora que a vitória vem. É isso, é aquilo, é não sei o que. Irmãos, precisamos ser uma cristandade mais forte, irmãos. Com fé, com garra. Aí eu pergunto, você crê ou duvida? Se cresce de verdade, não teria chegado até este momento aqui, ó, da forma como chegou e está escrito. Jesus chorou, indignado, agitou-se no espírito, conforme o versículo 33. Sabe por quê? Porque Jesus está fazendo uma afirmação e elas de forma indireta estão duvidando da palavra de Jesus. Você veja bem, é o próprio Senhor Jesus falando face a face e elas sempre desacreditando. A outra irmã, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Você acha mesmo que era a vontade de Jesus ter chegado antes para evitar a morte de Lázaro? Óbvio que não está escrito, porque depois que ele soube, ele ficou mais 2 dias onde estava. Ele não teve pressa nenhuma. Era a vontade de Deus. Era a vontade na qual o Senhor Jesus já sabia. Tanto que ele mesmo disse, esta enfermidade é para a glória de Deus. Crê ou duvida? Até o momento duvidou. Jesus chorou. Eu espero que você tenha entendido o porquê que Jesus chorou. Ele chorou diante da incredulidade das mulheres. Ele chorou por causa da incredulidade do povo. E olha que eles estavam face a face com Jesus. E olha que eles viram os milagres. E olha, irmãos, que os próprios, vamos ver aqui. Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos do cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Essa é a prova de que eles viram muitos milagres, irmão. Coisas sobrenaturais. Será que o Senhor não tinha poder para fazer mais este milagre? Fica para nós. Nós duvidamos ou cremos de verdade? Versículo 38. Mais uma vez. Novamente. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. É bem óbvio aqui, vai. Não foi isso que ele perguntou. A ordem dele não foi essa.
Ele mandou tirar a pedra. Oh, meu Deus, irmãos, é horrível isso. O Senhor manda fazer uma coisa, a pessoa quer fazer outra coisa, dá desculpa e dá mais valor ao problema, quando na verdade a solução estava diante deles. A solução estava diante dela. Tira a pedra, Senhor, mas já cheira mal. Eu não estou te perguntando isso. Tira a pedra, rapaz. É lógico que ele não falou assim, né? Só para a gente entender aqui melhor. Está entendendo sim ou não? Sim. Glória a Deus. Tirem a pedra. E Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Eu não disse. Quantas vezes eu vou ter que te falar isso? Para que você creia de verdade e não duvide. Você está entendendo isso, irmãos? Então tiraram a pedrufa, até que enfim, né? Versículo 41, então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: eu imagino Jesus, já tinha chorado, já tinha se decepcionado, a própria palavra encarnada na frente deles, o próprio Deus encarnado no ser humano, e as pessoas duvidando. Se naquele tempo, com Jesus face a face, elas estavam duvidando, o povo estava duvidando, imagine hoje que nós não vemos. Muita gente que diz que crê, muita gente que diz que acredita, mas na hora H, na hora decisiva, a gente vê que não creu. Na decisão e na atitude, a gente vê que não acreditou em nada. Sem falar de tantos outros que não entenderam nada do Evangelho, não entenderam nada do sacrifício, não entenderam nada de nada. Mas está na igreja. Tem uma Bíblia, 2, 3. Tem smartphone com aplicativo instalado. Tem versículos na mente. Tem esboços de pregações. Tem canal, tem rádio, tem podcast, tem sei lá o que mais, irmãos. Mas que não entendeu absolutamente nada de evangelho. Não à toa que a palavra de Deus diz: mais bem-aventurados aqueles que creram sem ver. E o que dizer dos que não creram vendo? Meu Deus, irmão. Mais uma vez, quantas forem necessárias. Você crê ou não crê? Você crê ou você duvida? Isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Você crê em João capítulo 1? Era o verbo no princípio, o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Você crê? Você crê em Romanos 10, versículo 9? Você crê que é necessário que aquele que crê, confesse, creia no coração e confesse com a boca que Jesus se entregou à morte na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia, para que possa ser salvo? Você crê verdadeiramente nisso? Ou é uma via de regra que você, ou eu, ou qualquer um fala da boca para fora? Você crê verdadeiramente? Você crê verdadeiramente que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá eternamente? Você crê nisso? Ou será que nós estamos perdendo tempo dentro da igreja? Será que quando Jesus voltar encontrará fé na terra? Conforme Lucas capítulo 18? Me parece tanto irônica essa pergunta. É lógico que ele não vai encontrar fé na terra. Estamos aqui, século 21. Se nesse tempo, onde ele mesmo viu e contemplou presencialmente, não que ele não esteja presente hoje, estou falando humanamente. Se aqui, nos tempos dele, ele não encontrou fé, imagine daqui, sei lá quantos anos, para não dizer hoje. Quantas pessoas têm a fé verdadeira? Quantas pessoas creem verdadeiramente? Ou será que dizer que está em comunhão com o Senhor e frequenta uma religião, seja lá qual for, ou uma igreja, ou é evangélico, ou é crente, ou é pentecostal, ou é protestante, ou é católico, ou é espírita, ou é sei lá o que for, e não acredita, é um hobby? Será que não tem outra coisa para fazer?
Ou será que vai para tirar um pouco do remorso? Talvez de ter feito tantas coisas erradas na vida ou no passado. Talvez se a fé de alguém estiver tão enfraquecida desta forma, ela também não crê que Deus existe e que Deus é misericordioso eternamente e que Ele perdoa todos os pecados e deles já não se lembra mais. Você vê a importância de crer, de verdade? Você vê a importância de acreditar verdadeiramente, não duvidando? Ele mesmo disse: aquele que duvida é comparado às ondas do mar, que vem e vai e nada demais acontece. E é sempre a mesma coisa. Assim alguém com a fé prejudicada. Versículo 41. Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixe que ele vá. Mais uma pausa. Outra versão vai dizer: desligai-o. Outra versão vai dizer: desenrole-o. E aí eu vejo um grande problema, trazendo para os nossos dias. Muitos de nós enrolados. A Bíblia diz: não estejam embaraçados com as coisas deste mundo. Muitos de nós que estamos enrolados nas coisas do mundo, perdendo a fé, quanto mais piorando a fé. E como se piora algo que já não está tão bom? Vendo notícias que a gente não precisa saber como o mundo está, que o mundo está do jeito que está, não precisa ficar assistindo televisão para saber na minha mente que já está pior do que poderia estar. Eu não poderia acumular coisa ruim, notícia negativa na minha mente, porque tudo aquilo que eu profetizo contra mim é muito provável que aconteça. Eu não preciso morrer de medo, porque tudo aquilo que eu temia me sobreveio, conforme disse Jó. Eu acredito ou não acredito? Será que eu estou enrolado? Ou será que eu estou desenrolado? Será que um dia eu estava enrolado? Será que um dia eu estava envolto em ataduras, com um lenço no rosto, não enxergando nada à frente? Um dia eu estava morto espiritual, mas Jesus me ressuscitou. Glória a Deus. Desenrole-o, desligai-o, como se ele dissesse hoje: desenrola esse povo, você desenrola, você está enrolado, você está embaraçado na fé, você precisa acreditar verdadeiramente, não duvidando. Eu te pergunto de novo: você crê ou duvida? Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Ufa! Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Olha, irmãos, é muito séria essa passagem. O contexto verdadeiro aqui, na verdade, é uma interpretação de texto, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele pode trazer um entendimento para cada versículo. A palavra, ela é viva e eficaz. Ela se torna nova a cada dia. Eu poderia trazer aqui que Jesus, ele se compadece. É lógico que ele sente o nosso sentimento, que ele sente a nossa dor. Eu poderia dizer que Jesus, ele chora com quem chora. Eu poderia dizer que Jesus se alegra com quem se alegra. Mas nesse caso aqui não foi isso que aconteceu. As coisas precisam ser corretas no seu momento correto. A palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Veja lá em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de rir e há tempo de chorar. Não tem como viver o tempo todo chorando não, irmãos. Aí vem o pregador pragmático, onde muitas vezes ele quer falar o que as pessoas querem ouvir.
E uma palavra para fortalecer a fé, muitas vezes vai confrontar a vida dela. Aí ele vai dizer, chora que a vitória vem. Que a vitória não vem em coisa nenhuma. Que negócio é esse de só viver chorando? Chora que a vitória vem. E fica essas músicas. Música de crente. Que não fortalece a fé de ninguém. O que fortalece, irmãos, é a palavra. Música de hoje é divertimento, porque a gente escolhe na rádio, no celular, no CD, onde quer que seja na internet, aquilo que a gente quer ouvir. Por acaso você já escutou uma música que você não gostaria de ouvir? É óbvio que não. Em Deus nós encontramos consolo? É óbvio que sim. Em Deus nós encontramos refrigério? Sim, encontramos. Mas em Deus nós encontramos refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O fortalecimento da nossa fé, para ser forte e corajoso, para quê? Para que ser forte e corajoso? Para ficar só no versículo do Salmo 30? O choro pode durar uma noite, e essa noite dura a eternidade, e a alegria nunca vem pela manhã. E a gente vive uma cristandade melancólica, irmãos. A pergunta nesta noite é, você crê ou duvida? Jesus estava aqui presencialmente, face a face. Mas essas mulheres duvidavam. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas era necessário que ele tivesse morrido, para que a glória de Deus se manifestasse através da vida do Filho. Jesus chorou. Mas não chorou porque era amigo especial de Lázaro. Que negócio é esse? É o melancolismo espiritual. É o melancolismo, irmão. Há momento de chorar. Há momento de rir. Há momento de recuar. Há momento de ir para cima. Há momento de sentir medo. Medo como uma segurança, como uma prudência. Mas há momento de ser forte e corajoso para não ter medo. Não ter medo de tomar decisões. Tomar atitudes necessárias. É óbvio, na presença de Deus. Consagrando ao Senhor seus planos, seus pensamentos, para que eles sejam bem-sucedidos. Consagrando ao Senhor e confiando no Senhor. Tudo isso com fé. Porque tudo que não provém de fé é pecado, diz a Bíblia. É ter fé acreditando e não duvidando. Você veja só. E hoje que nós não estamos vendo Jesus, mas nós acreditamos, nós cremos verdadeiramente. Eu posso falar por mim apenas. Eu estou vendo Jesus? Não estou vendo. Eu vejo o Espírito de Jesus? Não vejo. Mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Ele está comigo em todo momento. Eu tenho certeza que Ele me ajuda. Eu tenho certeza que Ele pode falar comigo como Ele fala comigo. Eu tenho certeza que eu não preciso depender de sacerdote, porque conforme Hebreus, Ele é o sumo sacerdote. Eu não preciso de intercessões humanas, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. E eu tenho livre acesso a Jesus, ao trono da graça. Mas para isso, eu preciso crer sem duvidar. Crê ou não crê, acredita ou não acredita. Tá, mas quem não acredita, tem solução para isso? Tem. Porque enquanto há vida, há esperança. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Fortaleça-se no Senhor. Revista da armadura conforme fez Efésios capítulo 6, versículo 10. Se encha do poder de Deus. Busque a Deus. Se esforce. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ei, meu irmão. Ei, minha irmã. Você crê ou duvida que Deus Pai Todo-Poderoso é Criador do céu e da terra e de todo o universo? Você crê ou você duvida nisso? Olhe para você. Por acaso você acha mesmo que veio de macaco?
Ou Deus fez cada um de nós perfeito? Perfeito da forma como nós somos, não perfeito da perfeição, porque perfeito é só Jesus. Mas você acredita mesmo que nós somos fruto de uma evolução? Suponha-se que viemos do macaco. Quem fez o macaco? O macaco evoluiu do que então? Quem é o ancestral dele? Não, irmãos. A Bíblia diz que ele nos formou do pó da terra e soprou na narina de Adão o fôlego de vida. É assim que a Bíblia diz, é assim que eu acredito e creio, sem duvidar de coisa alguma. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque aquilo que ele promete, ele faz. Ele faz, mas foi Deus que disse. Tem que ter o discernimento para saber se foi Deus que disse. É pela fé. Porque falar, irmãos, até o papagaio fala. Uma caixa de som fala. O celular, se colocar alguma coisa para falar, ele vai falar. Mas aquilo que Deus fala, ele cumpre. É pela fé. Você está com problema? Você buscou Deus? Você conversou com Deus? Porque oração é isso, é simples. Não é ter aquela oratória, aquela oração que todo mundo fica admirado. Não, irmão, para com isso. Para da moda, para de modinha, para de curso de pregador, de escola de profeta, para de ir para curso para falar língua estranha, para de irmão, para de curso para aprender a orar. Não tem nada disso. Você fez curso para conversar com alguém, porventura? É óbvio que não. Oração é conversar com Deus. Para que alguém procura psicólogo? Para conversar. Aí tem lá a profissão. Psicólogo, vou conversar com o psicólogo. Ah, o crente pode ir no psicólogo? O crente pode ir onde ele quiser, tá? Pode ir onde ele quiser. Só que tem o psicólogo dos psicólogos. Tem o médico dos médicos. Tem o Senhor dos senhores. Mas não, as pessoas só acreditam naquilo que ela está vendo. Não, preciso conversar com alguém, face a face. Deus eu não vejo. Jesus eu não vejo. E o Espírito de Deus eu não vejo. Eu preciso de alguém. E de preferência alguém que eu precise pagar. Porque muitas vezes as pessoas não dão valor ao que é de graça. Ela precisa pagar para acreditar. É igual o voto. Eu preciso pagar pelo voto. Eu preciso pagar pelo voto do livramento, como eu vi há poucos minutos atrás. Eu preciso pagar pela bênção. Eu preciso pagar pela libertação. Eu não preciso pagar nada, irmão. É de graça, porque estamos no tempo da graça. Eu não cobro, porque o que eu recebi de graça, eu ofereço de graça e dou de graça. O que não é meu, tudo bem, não é meu, mas eu dou de graça, porque Jesus me deu de graça. Eu não vou cobrar nada por isso. Mas é pela fé. Tudo é pela fé. Pela firme convicção, a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam acontecer. É a esperança perseverante, acreditando, não desistindo, não voltando atrás, não largando mão do arado, não desanimando, não desfalecendo. Crê ou duvida? Toma posse ou não toma posse? Será que nós precisamos, irmãos, como alguns outros, de ter alguma coisa ali de gesso, que eu não quero ser mais claro do que isso? Ou ter um crucifixo na parede para lembrar de Jesus? Será que eu não posso ter isso na minha mente, na minha alma, na certeza da fé? Será que eu preciso de algo concreto? Será que eu preciso ser como Tomé, que só acreditou depois que tocou nas feridas de Jesus? Será que eu preciso ser isso? Será que você precisa disso? Aí que está o nosso grande desafio. O desafio da fé, irmãos, acreditando. Loucura, loucura. A fé é loucura para os incrédulos. Esses cristãos são doidos, porque eles acreditam numa história que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Eu acredito e vou morrer acreditando. Sabe por quê? Porque a minha vida não é nessa terra. A minha morada verdadeira é celestial. Falem o que quiser. Filósofo pode falar o que quiser. Cientista pode explicar
ou tentar o inexplicável, mas eu acredito na Bíblia, eu acredito e creio em Deus, e creio em Jesus Cristo, e creio no Espírito Santo de Deus, e ninguém vai roubar a minha fé. Ousadia da fé. É fortaleza, é força, coragem. Levanta e anda em nome de Jesus. Não se entregue, não se renda. Bandeira branca nunca, só se for bandeira de paz, mas de rendição não. Porque se eu creio que Deus é comigo, e se Deus é todo poderoso, mesmo que eu esteja sozinho, eu estando com Deus, eu sou grande maioria. E nada pode me derrubar, e nada pode me abalar. Isso é um exercitar da fé. Romanos capítulo 12, versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela renovação do vosso entendimento, renovação do entendimento, entender as coisas de forma correta e não de forma incoerente, e não depender, irmãos, de homens. Salmo 118, melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens, melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. É confiar em Deus, acreditar em Deus e depender única e exclusivamente de Deus. Se dependesse dos homens, nós estaremos aqui? Obviamente que não. Se dependesse de mim mesmo, eu não estaria aqui. Somos dependentes de Jesus, somos dependentes de Deus, e isso também é pela fé. Fé não é só acreditar nas bênçãos. Deus tem poder para nos abençoar, que na verdade o que Ele mais quer é nos abençoar. A nossa parte qual que é? Buscar ao Senhor, para que através da palavra nos acrescente a fé. Eu espero que ninguém fique chateado comigo por esta palavra, porque é essa palavra que vai fortalecer a sua fé. Eu não quero que ninguém esteja dependente de mim aqui na igreja, não. Não é para ninguém ficar dependente de pastor, é para ficar dependente de Jesus. Quem brilha aqui é Jesus. Quem é o grande aqui é Jesus. Quem merece honra e glória é Jesus. A minha função é tentar conduzir você a uma fé forte, a uma fé sábia, a ter uma fé inteligente, a ter uma fé decisiva. E ela vem através da pregação do Evangelho. E não que você esteja viciado em muitas coisas, como muitos por aí. Não, irmãos. Busque ao Senhor. Você tem acesso. Você pode. Você é capaz. Sim, você é capaz. E eu creio. Você pode ter uma fé inabalável. Uma fé mesmo que pareça pequena, comparada a um grão de mostarda. Mas eu creio. Porque Jesus disse, mesmo que seja o tamanho de um grão de mostarda, dirás ao monte, lança-te no mar, e assim será feito. É a fé, irmãos. É a fé sobrenatural. É o acreditar verdadeiramente. Embora o mundo diga que não, embora as circunstâncias digam que não, peça a Deus, converse com Deus, Ele vai te dar uma estratégia. Tudo isso, irmãos, é pela fé. Crer, crendo, não crer duvidando, porque crer duvidando é não crer, e crer duvidando é sinal de fé enferma, e fé enferma tem cura, cura pela palavra de Deus, não pela palavra do homem, é pela palavra de Jesus. Fortalece a fé e acrescenta a fé. Você lembra dos discípulos? Senhor, acrescenta-nos a fé. Mas ali era o próprio Cristo. Ele podia acrescentar a fé, como hoje também Ele pode acrescer a fé. Só que Jesus é a palavra, e a palavra é o Evangelho. Acresçamos a fé através do Evangelho. Você crê mesmo nisto? Você crê mesmo que aquele, mesmo que esteja morto, viverá? Você crê na vida eterna? Você crê que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas?
Você crê? Você crê que essa breve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada? Você crê? Eu poderia aqui separar muitos versículos. Nós precisamos crer, mas que não seja uma obrigatoriedade só para mostrar para alguém que nós cremos. Tem que ser eu crer para mim mesmo. A minha mente, o meu cérebro, o meu coração, a minha alma e o meu espírito. Eu acredito verdadeiramente. E eu tomo posse de todas as bênçãos do Senhor para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Aqui elas tinham uma causa. Marta e Maria tinham uma causa que humanamente era impossível. Concorda? Era impossível. Humanamente era impossível. Lázaro morreu, estava morto. Já estava sepultado, já tinha colocado a pedra na frente do túmulo. Impossível. Tira a pedra. Senhor, já faz 4 dias, Senhor. Não, deixa quieto. Não vamos mexer lá não, porque vai sair o cheiro horrível de lá. Tira a pedra. Ele foi lá. Elas foram lá e tiraram. Eles foram lá e tiraram a pedra. Era impossível para o ser humano, mas tornou-se possível para Deus. Louvado seja Deus. Veja só. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Você veja que ele chamou pelo nome. Sim. Era um sepulcro. Quantos cadáveres deviam ter ali? Se ele não falasse o nome de Lázaro, ia sair um monte de gente dali, irmãos. É pela fé, eu acredito, não está escrito em lugar nenhum isso. Eu estou falando aqui, se ele não falasse, ia vir um monte de múmia. Que foi isso que aconteceu. Mas ele teve que chamar pelo nome. É você o escolhido, vem para fora. Vem para fora. É igual na pesca maravilhosa. Pedro, não é desse lado, é desse. Joga desse lado aqui, ó, obedece a minha palavra. A minha instrução é essa. Faz o que eu estou te mandando. Não é para você jogar desse lado, nem atrás, nem na frente. É aqui, ó. Aqui. Joga a rede aqui. A palavra de Deus é tão maravilhosa, irmão Chico, que se ele jogasse a rede para cima, eu acredito que ia pegar peixe. Tanto que fosse do mesmo lado. É a fé. É a fé. Eu sei que é desafio. Tem hora, irmão, que não dá vontade de nada. Tem hora que dá vontade de chutar o balde mesmo, como diz o outro, o pau da barraca. Dá vontade de abandonar tudo, eu não quero mais saber de nada. Deus está vendo o que eu estou passando, não está fazendo nada e não fala nada comigo. Aí a gente faz biquinho, bem assim, né? É desse jeito, irmão. Onde está Deus? Aí Deus, eu estou no mesmo lugar de sempre. Eu não mudei. Eu sou o mesmo e não mudo. O que tem mudado são vocês. É a fé de vocês que tem mudado. Deus não mudou. Era para dar glória, mas tudo bem. Oh, Espírito Santo, louvado seja Deus não mudou, irmãos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo. Glória a Deus. Ele que fez milagre, desde o princípio ele já fazia milagre. Ele faz milagre hoje e vai continuar fazendo milagre. Mas pela fé. Amém? Vamos orar? Deus sabe da sua causa, Deus sabe da minha, Deus sabe de todas as coisas. É muito genérico, mas Deus sabe mesmo. Deus sabe de coisas que a gente nem gostaria que Ele soubesse, mas Deus sabe mesmo assim. Deus é todo poderoso. A Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Em Deus não há privacidade. Diante disso eu quero pedir para você, pense na sua causa. Vamos orar aqui unidos, irmãos. Onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Palavra de Jesus, palavra de fé, palavra de força, palavra de fortaleza, palavra de certeza e convicção. Foque-se agora e imagine um cano aqui, ó. Um cano bem grosso. Onde todas as nossas causas e pensamentos vão ser canalizados aqui, como se tivesse aqui um cano ligado no trono de Deus.
no trono de Cristo. E você vai focar, que você vai esquecer as coisas que não é para lembrar agora. Você vai lembrar só da sua causa, o seu impossível. Você tem uma causa impossível. Você tem algo que você está acreditando mais ou menos. Eu creio. Aquele creio meio balançado, né? Não. Você vai pensar nele agora, com fé. E você vai orar junto comigo, pedindo. Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Divino Espírito Santo de Deus. Que graças a Deus nos dá a vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado Pai querido, honra, glória, louvor, majestade seja dada a Ti. Pela Tua palavra, meu Deus, pelo Teu poder, meu Deus, pela Tua glória, pelo Teu Santo Espírito, que, meu Deus, queima nossos corações e nos acrescenta a fé através da Tua palavra. Amado Pai querido, aqui está, meu Pai, a Tua igreja, as Tuas ovelhas, a minha vida, meu Pai. Meu Deus, a minha família, cada familiar aqui representado, Senhor. Amado Pai querido, o Senhor que sonda os corações, sabe os pensamentos, o Senhor, meu Pai, que sabe a causa, sabe a dificuldade, o Senhor, meu Deus, que sabe, meu Pai, a aflição, o medo, a indecisão, a dúvida. É o Senhor que sabe, meu Pai, no oculto, no secreto. É o Senhor que sabe, meu Pai, no dormir, no levantar, no travesseiro. O Senhor que sabe, meu Pai, no momento de solidão. Meu Deus, no nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, amado Pai querido, sonda, meu Pai, as intenções, sonda, meu Pai amado, as suas necessidades mais básicas, suas necessidades espirituais, suas necessidades, meu Deus, emocionais, sentimentais, seja, meu Pai amado, também, que forem necessidades, meu Deus, financeiras, ó Deus querido e santo, entra com providência, ó Deus, entra, meu Pai, com poder, entra, meu Pai, com providência, entra, meu Pai, com glória, entra, meu Pai amado, com a Tua luz, repreende, meu Deus, todo mal, toda treva, meu Deus, todo espírito, meu Pai, de pessimismo, meu Deus, de derrota, talvez que alguém disse, talvez que alguém profetizou, meu Deus, se há algum trabalho, meu Pai, alguma palavra de maldição lançada, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, toda a treva seja aniquilada, acrescenta-nos a fé, Senhor. Amado Pai querido, receba, meu Pai, esta causa, meu Deus, causa impossível para nós, para o irmão, para a irmã, meu Deus, mas eu creio, Senhor, que os impossível para os homens é possível para o Senhor, ó Deus. Pai amado, Pai querido, nós fazemos, ó Pai, digamos aqui juntos, meu Pai, oração, o propósito, meu Pai amado, propósito, meu Deus, de que, meu Deus, alcançando, meu Pai, a vitória, meu Deus, independente disto, que seja, meu Deus, o Teu nome glorificado, Senhor. Pai querido e santo, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé e já lhe agradecemos pela grande bênção, pela grande vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.